ouvir a palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Esther, capítulo de número 8. Esther, capítulo de número 8. Nós já estamos pregando em série no livro de Esther há alguns meses e já próximo ao final aqui, né? E o capítulo 8, na versão que eu tenho aqui, que é a Nova Almeida atualizada, diz assim: Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus. Para quem não lembra, na outra semana em que eu preguei, nós vimos no capítulo 7 que Amã foi condenado à morte, né, pelo rei. Esther falou para o rei que ele tinha feito um plano para matar os judeus, e o rei saiu para o jardim furioso para pensar sobre aquela informação. Quando ele voltou, Amã estava debruçado aos pés de Esther para pedir pela sua própria vida, mas aquilo era contra a lei dos persas. Nenhum homem poderia chegar perto de nenhuma das mulheres do rei, quanto mais da rainha. E Amã estava ali bem próximo de Esther, debruçado sob o seu assento, e por causa disso o rei decidiu condená-lo à morte. E aí ele foi morto, né? Foi enforcado na forca que ele havia construído para matar Mordecai. Então, naquele mesmo dia que Amã foi morto, né, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Amã. E Amã era o cara mais rico do reino, né? Então ele não deu apenas a casa, mas todos os pertences de Amã que foram confiscados pela coroa, eles foram entregues para Esther. Então Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Mordecai, um tempo atrás, estava vestido de pano de saco, não sabia nem se vivia até amanhã. E agora ele é trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete, que é o anel que o rei usava para assinar as suas leis, os seus decretos, o anel de maior honra do reino. E o rei pegou esse anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Verso 3. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. Porque o rei havia matado Amã, mas a situação dos judeus ainda era de condenação, né? O decreto não havia sido revogado e nem poderia ser revogado. Verso 4. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Hamedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eis que eu dei a Esther e a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. E agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei e que foram selados com o anel sinete não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias,
a cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros montados em ginetes criados nas estribarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus que cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir e matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo e da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros, montados em ginetes, que se usavam no serviço do rei, partiram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidadela de Susã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais, em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria e júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e júbilo, banquetes e festas. E muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Obrigado porque a Tua presença, o Teu Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações, já tem falado conosco, já tem tratado, Senhor, as nossas feridas, já tem tratado a nossa alma, Pai. O Teu Espírito já tem, ó Deus, nos tocado. Mas eu quero te pedir que por ainda mais um pouco, Senhor, durante essa palavra, durante a pregação, que o Teu Espírito possa continuar, ó Deus, falando conosco, possa continuar nos tocando, possa continuar, ó Deus, nos aperfeiçoando, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito possa pegar essa mensagem, essa palavra e levar aos corações dos meus irmãos, como o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o nosso propósito, meus irmãos? Essa é uma pergunta que já passou pela sua mente em algum momento. Todo mundo que pensa, todo mundo que raciocina, em algum momento já parou e pensou assim: qual o sentido dessa vida? O que é que eu estou fazendo? Para que eu fui criado? Por que o Senhor me colocou aonde eu estou? Por que eu nasci? Qual o propósito? Qual a minha vocação? Para que eu fui mandado para essa terra? Nós existimos por algum propósito. Nós existimos para alguma finalidade, ou não? Ou será que nós estamos aqui ao acaso? Ou será que nós estamos aqui apenas para aproveitar do que essa vida tem para oferecer, como algumas pessoas pensam? Podemos fazer o que quisermos das nossas vidas? Ou temos responsabilidade para com Deus e para com os outros? São perguntas que permeiam a nossa mente, que já passou na sua mente em algum momento. E se você acredita em Deus, se você acredita que há um Criador, se você acredita que nós fomos criados por esse Deus, que nós fomos criados por Ele, então você também deve acreditar que a sua vida tem um propósito. Você também deve acreditar que você foi enviado para aqui para cumprir alguma missão, para fazer alguma coisa, para cumprir alguma responsabilidade. Você não está aqui simplesmente ao acaso. Clisma, não estou entendendo nada do que você está falando. Calma. O texto que nós acabamos de ler vai nos dar uma direção sobre propósito, sobre vocação, sobre responsabilidade, sobre por que nós fomos enviados para essa terra. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos aqui, meus irmãos, ao acaso. Nós não estamos aqui simplesmente ao léu. Nós estamos aqui para cumprir uma vocação, uma responsabilidade, uma missão. Foi para isso que nós fomos criados. E esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês.
cumprindo a nossa vocação familiar. Está aqui do capítulo 8, nos versos 1 e 2. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus. Então Ester finalmente conseguiu que o inimigo dos judeus, recebesse aquilo que ele merecia, justiça. Um homem que, enquanto esteve em uma alta posição, que ele era o segundo do reino, abaixo apenas do rei, enquanto ele esteve nessa posição, ele tentou fazer de tudo para matar o povo de Deus. Simplesmente porque ele odiava Mordecai. Simplesmente porque ele era descendente de Agag, um rei que era inimigo dos judeus, lá na época do rei Salomão, ou na época do rei Saul. E esse homem odiava os judeus, ele queria matar os judeus, e ele pagou propina ao rei para matar os judeus, e o rei assinou um decreto condenando todos os judeus à morte no 12º mês daquele determinado ano. Mas esse homem, finalmente, ele recebe o que merece, ele é morto, ele é enforcado na própria forca que ele havia construído para Mordecai. E Ester recebe, então, agora do rei, tudo aquilo que pertencia a esse inimigo dos judeus, a Amã. Ela recebe a sua casa, ela recebe os seus bens, e ele era o homem mais rico do reino. Ester recebe tudo isso, Ester agora é a mulher mais rica do reino. E o que Ester faz com tudo isso que ela recebe, com toda essa riqueza, com essa honra que ela recebe? O texto vai dizer que Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester revelou que ele era seu parente. Para quem não lembra, meus irmãos, lá no capítulo 2, no verso 7, vai dizer que Mordecai era um judeu que havia sido deportado lá da Judéia para o Império Babilônico, na época ainda de Nabucodonosor. Ele havia sido transportado, havia sido exilado. E lá na Babilônia, ele descobriu uma menininha, uma órfã, que havia perdido o seu pai e a sua mãe. Esse homem, Mordecai, não tinha nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade com essa criança. Ela era filha do seu tio. Era sua parente, mas não era tão próxima, era filha do seu tio, ou seja, era sua prima. Mas ele não tinha nenhuma responsabilidade para com essa criança, para com essa menina. Mas Mordecai decide adotar essa menina. Mordecai vê uma criança órfã, que era filha do seu tio, e ele coloca no seu coração que ele iria adotar aquela menina, e seria pai daquela menina, iria criar aquela criança. Mordecai, meus irmãos, nessa época que Ester era criança e que ele adotou Ester, ele nunca imaginava que Ester um dia seria a rainha do reino persa, até porque na época eles estavam na Babilônia ainda. A Babilônia foi derrotada pelo Império Persa, e Mordecai criou Ester de uma maneira excelente, a ponto de ela um dia conseguir se tornar rainha do Império Persa, Nós vimos isso nos capítulos anteriores. E por que eu estou falando disso? Ester, quando ela chegou na posição e recebeu toda aquela herança de Amã, a primeira coisa que Ester faz é falar: olha, rei, eu quero chamar aqui o homem que me criou, eu quero chamar meu pai, porque ele é o meu herói. Eu não teria chegado aqui onde eu cheguei se não fosse esse homem, se ele não tivesse me adotado quando eu era uma criança órfã e não tivesse me criado. O que seria de mim? Talvez eu teria até morrido, talvez teria me tornado, sei lá, uma mulher da vida, em um reino que não é o meu, um povo que não era o meu, uma criança órfã. Quais as chances de Ester conseguir alguma coisa na vida? Nenhuma terra que não era a sua, um povo que não era o seu, costumes que não eram os seus, sem pai, sem mãe, sem família. E Mordecai adotou essa menina, criou essa menina na lei de Deus, e um dia essa menina chegou a se tornar rainha
da Pérsia e agora a mulher mais rica do reino. E ela pega e fala: chama Mordecai, porque ele é o homem que me criou. E o rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Ester pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Sabe, meus irmãos, o primeiro ponto que eu estou abordando com vocês aqui é que nós temos uma vocação, nós temos um propósito, e o primeiro deles é para com a nossa família, é para com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. Mordecai não era pai de Ester de forma sanguínea, mas ele decidiu assumir essa responsabilidade e criar Ester, ensinar Ester, instruir Ester na lei de Deus. E criar uma mulher sensacional, uma mulher que aonde ela passava, os outros, ela achava favor diante das outras pessoas. Mordecai encontrou na paternidade, ao adotar Ester, Mordecai encontrou a sua primeira vocação, a sua principal vocação. Sabe, meus irmãos, quando Mordecai foi levado cativo para a Babilônia, o que será que se passou no coração daquele homem? Distante da sua terra, agora servindo de escravo para os homens e o povo que tinha destruído o templo, que tinha destruído a cidade santa, que tinha ido contra o seu Deus, que tinha, parece que, derrotado o seu Deus. A gente sabe que não é nada disso, mas imagine o sentimento de Mordecai. Todas as aspirações que Mordecai tinha na terra de Israel, de se tornar, não sei, um homem próspero, alguém que pudesse fazer, sabe, abrir um negócio, que fosse constituir uma família, que iria se casar, ter vários filhos, constituir descendência. Todos os sonhos de Mordecai, aquilo que ele imaginava para a vida, foram destruídos no momento em que a cidade foi destruída, o templo foi destruído e ele foi levado cativo para a Babilônia. E esse homem numa terra estranha tem que recomeçar do zero, tem que recomeçar do nada, sem sonhos, sem vocação, sem responsabilidades, e ele imagina: o que será que eu vou fazer da minha vida nessa nova terra? A minha terra e o meu povo foram destruídos e agora nós seremos escravos. Eles foram escravos ali por 70 anos. Em algum momento desses 70 anos ali, Mordecai foi levado, já provavelmente mais para o final do exílio, porque ele pegou o momento em que o Império Persa destrói a Babilônia e se torna o novo império grande ali da época. Mas Mordecai está ali, naquela terra, sem saber o seu propósito. Como a gente, meus irmãos, muitas vezes, nessa vida, sem saber o que ele está fazendo ali, para que o Senhor o levou ali, qual o seu propósito naquele lugar, por que Nabucodonosor, por que os reis da Babilônia não me deixaram aqui na minha terra? Por que eu fui trazido para essa terra estranha? Qual o meu propósito? O que o Senhor tem para mim aqui nesse lugar? E quando Mordecai olha para aquela menina, para aquela criança órfã, ele encontra a sua vocação. Eu quero dizer para você nessa manhã, que eu e você temos uma vocação, que é a nossa principal vocação. A primeira vocação das nossas vidas, essa é a principal, essa é aquela que não pode ser trocada por nenhuma outra. É a vocação para com a nossa família. É a vocação que você tem para com os seus filhos, para com o seu cônjuge, para com os seus pais, para com os seus sobrinhos. Mais uma vez eu falo, Mordecai não era pai de Ester. Ela não nasceu de Mordecai, ou ele não era pai sanguíneo dela, mas ele decidiu assumir essa vocação para ele, de cuidar daquela menina. Então, para aqueles que são pais, os seus filhos são a sua vocação. Os seus filhos são o seu propósito nessa terra. Mordecai nunca imaginaria que Ester um dia seria rainha. E quando Ester foi colocada como rainha, o ato de Ester vai mostrar que Mordecai teve sucesso nessa vocação. Ele teve sucesso na responsabilidade de criar Ester
para que ela pudesse chegar naquele lugar. E quando ele vê Esther assumindo a responsabilidade, colocando em risco a sua própria vida para salvar o seu povo, teve um momento que ele teve que puxar a orelha de Esther e falar: Esther, é o seguinte, você está aí na sua posição confortável de rainha, mas quem sabe não foi por causa desse tempo, dessa época que nós estamos condenados à morte, que o Senhor te colocou nessa posição de rainha para você influenciar o rei e nos salvar. Quem sabe não foi por isso. Então, ele chama a sua paternidade para puxar a orelha de Esther, trazê-la de volta para o propósito e fazer com que ela tomasse a atitude que iria salvar os judeus aqui na história. Mas o ato de Esther, meus irmãos, de chamar Mordecai, quando ela recebe toda a herança, toda a casa de Amã, as riquezas de Amã, e ela fala: calma, eu quero chamar aqui o meu pai, porque eu só estou aqui por causa dele, e ele vai ser o administrador de tudo isso aqui. Isso mostra que Mordecai teve êxito, que Mordecai cumpriu a sua vocação. Ele criou Esther bem, ele criou Esther para a glória de Deus, ele criou Esther da maneira que deveria criar. Deve ter tido enormes falhas, como a gente vê, Esther teve diversas falhas aqui na história. Esther adotava comportamentos que eram distantes do que Deus havia ensinado, que eram contrários à lei de Deus. Muitas vezes ela se vendeu para a cultura, muitas vezes ela escondeu o seu nome, escondeu a sua identidade, mas quando chega no momento chave da história, Esther assume a sua responsabilidade, e quando ela está por cima, ela chama o seu pai. Sabe, meus irmãos, se Mordecai tivesse sido um pai terrível para Esther, tivesse adotado ela, mas tivesse falado: essa menina nem é minha filha mesmo, eu vou cuidar dela aqui, vou alimentar ela, mas que se vire. Esther não teria chamado Mordecai quando ela chega nesse momento. Ela chamou Mordecai porque ela via em Mordecai um herói. Ela via em Mordecai alguém que ela podia confiar, alguém que ela confiou a sua vida desde a infância. E ela viu que ela só chegou onde ela chegou por causa de Mordecai. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã: a sua vocação principal é para com a sua família, com seus filhos, com seus sobrinhos. Eu não sou pai ainda, meus irmãos, mas eu amo meu sobrinho, eu quero o melhor para o meu sobrinho. E eu fico de olho ali, se a minha irmã e o meu cunhado estão indo bem ali, porque senão eu vou ver se eu arrumo uma briga ali com eles. Falar: rapaz, vocês estão criando mal esse menino aí, mas até agora está indo tudo bem. Mas nós temos vocação, nós temos essa vocação familiar, o nosso cônjuge também. Essa é a principal, e ela não pode ser sobrepujada por nenhuma outra vocação. Essa é a nossa principal. Se você não tem nenhum outro propósito nesse mundo, eu quero te dizer que você tem um propósito para cuidar da sua família. Esse é o principal. Clisma, eu não tenho profissão, eu não sei, eu não enxergo, sabe, algo que eu possa fazer na sociedade. Não importa, você tem um papel na sua família que é fundamental. E o seu filho, um dia talvez, eu não sei se ele vai ser de uma posição tão alta quanto Esther, ou talvez ele seja como eu, uma pessoa comum, que acorda ali e vai para o seu trabalho todos os dias. Mas o que importa é que esse filho que você tem, ele precisa ser instruído e ensinado nos caminhos de Deus, ele precisa ser instruído e ensinado no amor e na lei do Senhor, para que ele se torne um cidadão excelente, que o Senhor possa usá-lo de maneira ordinária ou extraordinária, não sei. Mas a responsabilidade pela criação dos seus filhos, o Senhor confiou a você essa responsabilidade. O Senhor confiou a você a proteção e o serviço e amor ao seu cônjuge. Você não pode terceirizar isso a ninguém, essa é a sua vocação. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Esposas, sujeitai aos vossos maridos. É fácil se sujeitar quando o marido é igual Cristo, que ama a igreja, né? O que eu estou querendo dizer é: a sua responsabilidade é para com a sua família. Essa é a sua primeira vocação. E aí eu vou para o segundo ponto. Cumprindo a nossa vocação social. Já falei da nossa vocação familiar,
mas também nós temos um propósito na sociedade, meus irmãos. Nós temos um propósito na sociedade. Nós temos um propósito que é além da nossa família. O nosso propósito, a nossa vocação nesse mundo não se limita à nossa família, embora essa seja a principal e não pode ser substituída por nenhuma outra, nem sobrepujada. Mas também nós temos uma vocação social, um propósito na sociedade, um propósito aonde Deus nos colocou, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja. Nós temos um propósito, nós não estamos aqui simplesmente para vir, sentar no banco, ouvir a palavra e sairmos da mesma maneira. Não, nós temos um propósito e uma vocação, aqui nessa igreja, aqui nesse lugar, lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você estuda. E o texto vai apontar para isso, no capítulo 8, dos versos 3 a 8. Esther voltou a falar com o rei, assumindo a sua vocação e a sua responsabilidade, agora não apenas para com o seu parente, mas para com o povo de Deus. Ela volta a falar com o rei, ela se lança aos pés do rei, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. Esther está assumindo agora a sua responsabilidade social e religiosa de livrar o seu povo da destruição. Porque, meus irmãos, embora Amã tivesse sido morto, o povo judeu ainda estava condenado. O decreto que Amã havia assinado com o anel do rei, havia selado com o anel do rei, era que os judeus seriam mortos no 12º mês. Aqui a gente está no 3º mês ainda. Ainda faltavam 9 meses para esse decreto se cumprir. Mas daqui a 9 meses, se você bem se lembra, qualquer pessoa que fosse vizinha, que morasse na rua, que morasse na cidade, na mesma vila, na mesma aldeia que um judeu, poderia nesse 12º mês se levantar, pegar as suas armas e invadir a casa dos judeus, matar os judeus e roubar os seus pertences. Esse era o decreto que Amã havia assinado. Os judeus estavam condenados. E Esther lembra disso, e ela vai cumprir a sua vocação para com o seu povo. Ela se lança novamente aos pés do rei, sabendo agora que o rei já havia atendido o seu primeiro pedido. E ela fala: rei, se for do agrado do rei, no verso 4, se eu achei favor diante dele, se isto lhe parecer justo aos olhos, e se nisto lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei eu ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? E aí o rei pensa, né? Bom, eu já te dei tudo. Eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca. Te dei o dinheiro, te dei a casa de Amã. E você sabe, Esther, que os decretos do rei não podem ser revogados, essa é a lei. Eu não posso revogar esse decreto que foi assinado por Amã, embora eu quisesse. Mas o rei fala, no verso 8, e agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o anel sinete, não poderão ser revogados. A situação dos judeus ainda não estava resolvida. Mas Esther assume a sua responsabilidade. Assim como Mordecai havia também assumido a sua responsabilidade. Toda essa situação, meus irmãos, só aconteceu porque um dia Mordecai resolveu assumir a sua responsabilidade e falar: eu não vou me dobrar diante desse homem, Amã. E agora Mordecai está por cima. Mordecai tem o anel do rei, anel sinete. Ele está podendo agora assinar decretos em nome do rei. No final do texto, o texto vai dizer que ele foi vestido de manto celeste e branco, com azul celeste e branco, e foi colocado uma coroa e um manto fino e púrpura. Ou seja, Mordecai está por cima agora. Ele que estava quase morto há uns dias atrás. Amã saiu da sua casa para pedir ao rei a cabeça de Mordecai e construir uma forca para enforcar Mordecai. Mas você se lembra bem que Deus estava trabalhando nos bastidores e ele não permitiu que Mordecai fosse morto.
E agora Mordecai está por cima, ele é o oficial mais importante da Pérsia. O segundo no reino agora é Mordecai. Mas por que Mordecai chegou a essa posição? Porque ele era parente de Ester. Ester mandou chamá-lo. Sim, meus irmãos, verdade. Ele chegou ali porque ele era pai de Ester. Mas se Mordecai fosse um cara ruim de serviço, fosse, desleixado, um mau administrador, fosse um oficial que não trabalhava bem, o rei não teria colocado ele como segundo do seu reino. O rei não teria dado a ele o anel sinete. Mordecai, quando chega a oportunidade, ele é colocado como segundo do reino, porque Mordecai a vida inteira foi um oficial exemplar para o rei. A vida inteira, o texto inteiro na história de Ester, Mordecai está sentado à porta do rei, servindo de forma exemplar. Mordecai está cumprindo a sua vocação social. Ele é o melhor funcionário. Não importa se ele está sendo humilhado, não importa se Amã quer o matar. No capítulo 2, lá no final do capítulo 2, Mordecai vai salvar a vida do rei. Mordecai poderia simplesmente, quando ele ouviu os planos daqueles oficiais para matarem o rei, lá no capítulo 2, no finalzinho, lá pelo verso 21, 2 oficiais queriam matar o rei, e Mordecai ouviu essa trama, e ele poderia simplesmente ter falado, esse império persa que se dane, esse rei que se dane, eu vou deixar que ele morra mesmo. Mas Mordecai sempre cumpriu a sua função, o seu trabalho de oficial do rei de forma exemplar. E ele descobre essa trama, ele avisa o rei, e ele salva a vida do rei. A gente vai ver que depois ele vai ser honrado por causa disso. Mas a maior honra que ele recebe é agora, quando ele é chamado por ser parente de Ester. O rei fala, esse oficial é exemplar, eu vou colocá-lo como segundo do reino, porque ele cumpriu bem a sua vocação, ele cumpriu bem o seu trabalho. E o que isso quer dizer para a gente, meus irmãos? Que a nossa vocação social é aquilo que nós devemos fazer com excelência. Você não pode ser o pior funcionário do seu trabalho, você não pode ser o nocego, aquele que falta, que chega atrasado. Você não pode, porque você não é apenas você é o Filho de Deus, você é aquele que leva uma escrita sobre você, você é aquele que leva o nome de cristão, de filho de Deus, de imitador de Jesus Cristo. Então você precisa ser exemplo na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Você precisa ser uma pessoa exemplar. Mordecai era um homem exemplar, um oficial exemplar. Ele cumpria bem o seu propósito e a sua vocação social, tão bem que ele chegou a ser o segundo do reino. E agora, com essa responsabilidade, com esse anel, ele vai escrever um decreto que vai permitir aos judeus lutarem pela sua sobrevivência. Nós temos um papel e uma vocação para cumprir no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa faculdade, aonde a gente estuda, na nossa escola. Nós temos um papel, e o nosso papel é sermos o melhor, fazermos o melhor aonde Deus nos colocou. Mordecai agora é o segundo do reino, mas quando ele servia na porta, lá fora, ele era o melhor no que ele fazia. Que assim sejamos nós, meus irmãos. Eu não sei qual é a natureza do seu trabalho, se é um trabalho importante ou se é um trabalho simples, mas o que eu quero te dizer é, seja qual for o seu trabalho, seja o melhor. Faça com excelência, faça o melhor. Na época da Reforma Protestante, existia um grupo chamado os puritanos. Eles eram herdeiros da Reforma Protestante, vieram depois da Reforma, lá pelo século 17, 18. E quando você queria saber se uma cadeira havia sido feita por um puritano ou por uma pessoa que não era crente, você pegava, as duas cadeiras eram iguais na parte de cima, você via as duas da mesma maneira, mas se você queria saber se uma tinha sido feita por alguém que servia a Deus, você pegava essa cadeira e virava ela de cabeça para baixo. A cadeira do puritano, a cadeira que o puritano fazia, ela era a melhor cadeira.
na parte de baixo, ela era bem acabada. Eles usavam o melhor material em cima e embaixo. Aonde ninguém estava vendo, eles também faziam o melhor, porque eles entendiam que o trabalho que eles estavam fazendo não era para os outros, eles estavam fazendo para Deus. Seja uma cadeira que eu esteja construindo, eu estou fazendo o melhor, porque eu faço, no fim das contas, para Deus. Então você pegava a cadeira do que não era crente e você virava, ela era mal acabada por baixo. Haviam materiais ruins na parte de baixo, porque ninguém ia ver e ninguém vai olhar uma cadeira embaixo. Mas aquele que era filho de Deus fazia o melhor. Certa vez um sapateiro chegou diante de Lutero após se converter e falou: Lutero, eu me converti, eu quero trabalhar para Deus, o que eu posso fazer então para Deus? Lutero falou: vai para casa, vai para o seu estúdio e faça o melhor sapato e venda por um preço justo. Você quer servir a Deus, meus irmãos? Sirva a Deus aonde Ele te colocou, da melhor maneira possível. É assim que nós servimos a Deus, é assim que nós servimos a nossa sociedade. Não vamos dar jeitinhos, não vamos fazer o pior, não vamos dar migué, não vamos ser o nó cego, vamos ser os melhores, porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso propósito. Nós fomos chamados para sermos os melhores, para fazermos o melhor, aonde Deus nos colocou. Amém? E eu vou para o terceiro ponto. Olha só o que acontece na história de Esther, quando nós cumprimos a nossa vocação. Quando Esther e Mordecai, que são o povo de Deus aqui na história, assumem a responsabilidade, assumem a vocação e resolvem agir. Olha só o que acontece quando nós cumprimos a nossa vocação e assumimos a nossa responsabilidade. É o meu terceiro ponto. Deus comunica a sua obra por meio do nosso trabalho, por meio da nossa vocação. Está no capítulo 8, dos versos 9 ao 17. Eu não vou ler de novo, porque é um texto extenso e a gente já leu no início, mas resumindo, quando Esther assume a sua responsabilidade de rainha e clama ao rei pelo seu povo, quando Mordecai assume a sua responsabilidade, agora ele é o segundo do reino, os dois escrevem um decreto que vai comunicar para todos os judeus, espalhado em todas as províncias, nas 127 províncias, que ia da Índia até a Etiópia. E eles vão anunciar para os judeus salvação. Eles vão anunciar para esses judeus agora salvação. E o texto vai dizer que aonde essa carta e esse decreto chegava, esse decreto era comemorado. E vai fazer um contraponto com um outro decreto que foi assinado por Amã, porque o texto vai dizer lá que no capítulo 3, que quando Amã mandou os decretos, aonde esse decreto chegava, o povo pranteava, chorava, se vestia de pano de saco, jejuava, lamentava. E o texto vai dizer agora que aonde o decreto que foi assinado por Mordecai e Esther chegava, havia júbilo, havia banquetes, havia alegria. O povo recebeu a salvação. É isso que acontece quando nós assumimos a nossa responsabilidade. No capítulo 3, verso 12, uma notícia devastadora havia sido comunicada em todas as línguas. Agora, Deus usa o seu povo, Deus usa Esther, Deus usa Mordecai, os seus filhos, para decretarem uma boa notícia, uma notícia de salvação. E essa notícia foi publicada em todas as línguas do Império Persa. E foi enviada no cavalo mais rápido, os cavalos que serviam ao próprio rei. E eles escreveram esse decreto: manda no cavalo mais rápido, para que essa notícia chegue rápido, para que o povo receba a notícia da salvação, para que o povo receba a boa notícia. Deus está salvando o seu povo na história de Esther, como Ele fez no passado, como Deus salvou o seu povo nos tempos de Noé. Era só a família de Noé, mas Ele salvou o seu povo, Ele preservou o seu povo. Como Deus salvou o seu povo quando José foi vendido pelos seus irmãos e foi levado para o Egito para ser escravo, mas Deus levantou José para, num tempo de fome, salvar o seu povo.
Como Deus salvou o seu povo por meio de Moisés, que libertou o povo de Deus do Egito. Como Deus salvou o seu povo por meio de Josué, quando eles conquistaram Jericó e derrotaram uma cidade de gigantes. Como Deus salvou o seu povo por meio de Gideão, de Sansão, de Davi, que derrotou Golias. Todas essas histórias, tudo isso aponta, todas as histórias da Escritura, meus irmãos, apontam para Deus salvando o seu povo. É a história da redenção, desde Gênesis e que vai até Apocalipse. É uma história só. É a história de Deus salvando o seu povo, de Deus redimindo o seu povo. E tudo isso aponta para a obra de Jesus Cristo. Tudo isso vai apontar para o Evangelho. Foi isso que Cristo fez. Deus está salvando o seu povo no Antigo Testamento para mostrar que um dia viria o Salvador, que iria salvar o seu povo de maneira definitiva. E isso aponta para a obra de Jesus. O Evangelho é uma única verdade, contada de diversas maneiras em toda a Bíblia. Às vezes você pode parar para pensar assim, poxa, as pregações são tão repetitivas, elas sempre falam da mesma coisa, eu quero uma novidade aqui. Mas eu quero dizer para você que o Evangelho é uma só verdade, que é contada de diversas maneiras na Bíblia. Então, pelo menos enquanto eu estiver pregando aqui, a gente não vai mudar a mensagem, a gente não vai trocar o Evangelho, que é uma só mensagem, uma só história contada de diversas maneiras, uma só verdade contada em diversas histórias, por uma outra mensagem que vai fazer você sair daqui mais satisfeito. Não, nós vamos continuar contando a mensagem do Evangelho, aonde quer que ela seja exposta, seja no livro de Esther, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Nós vamos continuar comunicando o Evangelho. E como essa notícia de salvação chega aos outros? Aqui em Esther, é por meio de Mordecai e de Esther. E no nosso meio? E na nossa vizinhança? E no nosso trabalho? E na nossa faculdade? E na nossa família? Como que essa notícia de salvação chega aos outros lá na sua família? É por meio da gente. É por meio da nossa vocação. É por meio da nossa vocação familiar. É por meio da nossa vocação social que Deus está comunicando a sua obra às outras pessoas. Assim como Ele usou Esther e Mordecai para comunicar a sua verdade em todo o Império Persa, uma verdade de salvação para aquele povo que estava condenado. Deus continua usando eu e você agora para comunicar a sua salvação aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas. Esse é o seu terceiro propósito. Deus quer te usar para comunicar a sua obra para aqueles que estão ao seu redor. É por meio da gente. Ele quer usar a gente, gente pecadora mesmo. Afinal, Esther, meus irmãos, não é a heroína da história. Eu já falei isso para vocês. Esther tinha diversos defeitos. Esther negou o nome de Deus na maior parte do livro. Ela nem queria se chamar de Radassa, que era o seu nome do povo de Deus. Ela queria se chamar Esther, a rainha do império pagão. Ela nega a sua identidade na maior parte do livro. Mas é Esther, pecadora, que Deus usa para salvar o seu povo. Somos nós, pecadores, falhos. Ah, Clisma, você está falando aí de vocação. Eu tenho sido um péssimo pai. Eu tenho sido um péssimo marido. Um péssimo tio. Eu tenho sido um péssimo funcionário. Um péssimo vizinho. Não tem mais jeito. A minha fama já está feita. Eu quero dizer para vocês que no capítulo 8 de Esther, o povo de Deus estava condenado e o decreto não poderia ser revogado. Mas mesmo em uma situação onde parecia que não havia reversão, Deus entrou com redenção para o seu povo. Sabe, parece que Deus gosta dessas histórias que
que a gente olha assim e fala, rapaz, isso daí já era. Não tem mais jeito. E Deus vai lá e dá um jeito. Isso serve para mim e para você. Talvez você não esteja cumprindo a sua vocação. Talvez você não esteja cumprindo o seu propósito. Você está vivendo a vida por viver. Você não tem assumido as suas responsabilidades como filho de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus redime as nossas vocações. Deus redime as nossas ações. Deus redime o nosso trabalho. Deus redime os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos no trabalho, os nossos relacionamentos na vizinhança. Deus redime. Deus está redimindo o seu povo o tempo inteiro. Deus está redimindo relacionamentos o tempo inteiro. Como nós cantamos aqui, Ele vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortos que a gente escreve, que a gente tenta trilhar. E Ele vai endireitando o curso, endireitando a nossa vida, as nossas vocações, as nossas aspirações. Por isso eu quero dizer para você nessa manhã, não quero saber se você tem sido um péssimo pai, ou um péssimo marido, ou um péssimo familiar, um péssimo filho, ou um péssimo vizinho. O que importa é que Deus redime isso, Deus redime você, Deus redime as suas vocações, os seus propósitos. E Ele faz de você, como fez com Esther e Mordecai, Ele redime, e Ele usa na sua obra de comunicar o Evangelho às outras pessoas. Saia daqui com essa certeza, não importa se você é um traidor, como Esther foi um dia, um traidor do povo, que adotou um outro nome e abandonou a lei de Deus para seguir os costumes pagãos. Deus está agindo, até mesmo nessas situações que a gente pensa que a gente está atolado e que não tem mais saída. Deus está agindo por trás. E Ele vai usar tudo isso para nos ensinar e depois nos usar. Deus, Ele quer usar você para ser um pai excelente, para ser um funcionário excelente, para ser um marido excelente. Deus quer nos usar na sua obra. Nós devemos assumir então as nossas responsabilidades, meus irmãos, as nossas vocações. Eu quero orar com vocês. Não tenha medo de assumir a sua vocação. Esther teve medo de revelar que ela era judia. Ela ficou com medo, ela falou a Mordecai, eu não sei se eu vou fazer isso. Se eu falar para o rei que eu sou judia, eu posso ser morta. Se eu for diante do rei, se ele não quiser me chamar, eu posso ser morta. Ele já descartou o Vasti, a sua outra rainha. Ele pode me descartar. Não tenha medo de assumir as suas responsabilidades. Deus vai usar você, esse pouco que você acha que é pouco, Ele vai pegar e vai usar. Deus está trabalhando, meus irmãos, nos bastidores. Às vezes a gente nem está vendo, mas Ele está agindo. Ele está redimindo as nossas relações. Ele está redimindo as nossas vocações. Ele está mudando o nosso coração. E às vezes a gente nem está vendo, nem está percebendo. Mas Deus, Ele faz. Assuma a sua responsabilidade. Saia daqui hoje falando, eu vou assumir a minha responsabilidade como filho de Deus, aonde Ele me plantou. Seja no pouco, seja no muito, Deus usa o seu povo, e Ele faz maravilhas, quando o seu povo assume as suas responsabilidades. Senhor, eu quero orar, Pai, nessa manhã, juntamente com os meus irmãos. Pai, nós muitas vezes fugimos da nossa vocação, fugimos das nossas responsabilidades. Nós somos especialistas em fazer isso como o nosso pai Adão fez.
não assumindo a sua responsabilidade por ter comido do fruto proibido, jogou a responsabilidade para a sua esposa Eva. Nós, o tempo inteiro, estamos também fazendo assim, não assumindo a nossa vocação, não assumindo os nossos propósitos e jogando as nossas responsabilidades para outras pessoas. Mas que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo, que pegou Esther, que era uma traidora do povo de Deus, e transformou ela em um instrumento para salvar o teu povo, que o Senhor também possa nos usar, que o Senhor possa redimir as nossas vocações, as nossas intenções, e que possamos agir e assumir as nossas responsabilidades e propósitos que o Senhor constituiu para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, por meio do teu Espírito Santo, nos aperfeiçoa, nos dê coragem para assumir as nossas responsabilidades como filhos de Deus, e nos usa no nome de Jesus para fazer a tua obra na vida das outras pessoas, Pai. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa vocação, ser instrumentos teus na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, dos nossos colegas. Essa é a nossa vocação e o nosso propósito, sermos instrumentos teus. Em nome de Jesus, usa-nos, Deus, eis-nos aqui, usa-nos.